Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Na reunião do G20 no Japão, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro sinaliza que Brasil deve ficar no Acordo de Paris. O presidente francês Emmanuel Macron, convidado por Bolsonaro para visitar a Amazônia, colocou a questão ambiental como condição para negociar com o Mercosul. Medida provisória que proíbe desconto em folha da contribuição sindical não foi analisada pelo Congresso e perde a validade hoje. 3 milhões de reais. Esse é o valor da multa que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai cobrar do dono do imóvel responsável pelo desabamento do túnel acústico no mês passado. No estúdio, a conversa é sobre condomínio. O que fazer quando a convivência com o vizinho se torna insuportável? Situação amarga essa, viu? Eu só falei isso para aproveitar o trocadilho, sabe por quê? Porque o Cadu Cortez vai trazer um mundo para lá de doce. Cadu Cortez, que história é essa? É isso, Aldo. Aproveitando que sexta-feira a gente está no início das férias escolares, o museu mais doce do mundo. Pode abrir aqui, meu garoto. A gente está entrando e vai mostrar só um pouquinho. Tem cheiro, aroma. Dá só uma olhada. Aldo, Joyce, pessoal que está em casa, não mostra muito não, tá bom? É uma piscina de marshmallow. Daqui a pouquinho eu vou entrar para conhecer esse mundo doce, numa sexta-feira doce, Aldo. Que medo! Nas notícias internacionais, onda de calor na Europa. E um pouco de história não faz mal a ninguém, pelo contrário. O aniversário do tratado que colocou fim a um dos conflitos mais sangrentos da história moderna da humanidade. E o fóssil de uma nova espécie de dinossauro descoberto no Paraná. JC1 Cultura de Informação começa agora. Começa com as notícias aí do Brasilzão. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai multar o dono de um imóvel de luxo no Leblon pelo desabamento que provocou a queda do túnel acústico no mês de maio. E hoje termina o prazo para o saque do PIS/PASEP. Veja este e outros destaques nacionais desta sexta-feira. A multa de 3 milhões de reais será aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo a Companhia Municipal de Limpeza, a Conlurb, 144 toneladas de entulho foram retiradas do local. O deslizamento da encosta foi provocado pelo descarte irregular de lixo do proprietário do imóvel, que não teve o nome revelado por sigilo judicial. Amanhã, a cidade de São Paulo fará um dia D contra o sarampo. Pessoas de 15 a 29 anos serão vacinadas no mutirão, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 464 unidades básicas de saúde. Segundo o último balanço, 123 casos de sarampo foram confirmados no país, sendo 32 na capital paulista. Termina hoje o prazo para o saque do PIS/PASEP. Segundo o Ministério da Economia, 2 milhões e 200 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. O valor do abono varia de R$ 84 a R$ 998 reais e depende do período trabalhado formalmente. Quem recebeu até 2 salários mínimos com carteira assinada em 2017 tem direito ao saque. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP para servidores públicos deve ser retirado no Banco do Brasil. O IBGE divulgou agora pela manhã a taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio. Houve recuo pelo segundo mês consecutivo. O índice ficou em 12,3%. Mas 13 milhões de pessoas ainda buscam emprego. E o número de subutilizados, os que trabalham menos do que poderiam, bateu recorde. Ficou em 28 milhões e meio de pessoas. A gente vai para os destaques de Brasília. A medida provisória que proíbe desconto em folha da contribuição sindical não foi analisada pelo Congresso e perde a validade hoje. Pois é, e com isso, mesmo tendo se tornado facultativa pela reforma trabalhista de 2017, a contribuição sindical, que corresponde a um dia de salário do trabalhador, poderá ser cobrada na folha de pagamento. Desde a reforma trabalhista, o trabalhador precisa autorizar a cobrança da contribuição, também chamada de imposto sindical, que durante décadas foi a principal fonte de financiamento dos sindicatos. Com a medida provisória que perde a validade hoje, o governo Bolsonaro pretendia impedir o pagamento da contribuição via desconto em folha. A medida também exigia autorização individual do trabalhador, proibindo a autorização coletiva por assembleia, como tem sido aceito pela Justiça do Trabalho. Agora, o assunto só poderá voltar ao Congresso na forma de um projeto de lei. O Conselho Nacional do Ministério Público arquiva a apuração sobre os diálogos atribuídos pelo site jornalístico Intercept Brasil ao ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato. Para justificar a decisão, o corregedor nacional Orlando Rochadel Moreira citou a obtenção ilegal das informações e o fato dos procuradores não reconhecerem os diálogos e alegarem que podem ter sido adulterados.
A Petrobras deverá sair dos segmentos de transporte e distribuição de gás no Brasil, amplamente dominados pela estatal. O presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, disse que medidas nesse sentido estão sendo discutidas com o CAD, o órgão federal contra abuso do poder econômico. As medidas estão alinhadas com os objetivos da equipe econômica de aumentar a concorrência e diminuir o preço do gás no país. Olha só que ótima notícia. Boa parte das escolas municipais, estaduais e particulares encerra o primeiro semestre de aulas hoje. E se tem férias escolares começando, tem diversão e tem dica doce para a molecada. Quem traz essa dica para a gente é o Cadu Cortez. Onde você está, Cadu? Ah, Joyce, eu tô aqui, ó, no Jardim dos Donuts. É verdade, é um dos espaços do museu mais doce do mundo. Ai, pena que na TV não dá pra gente ter o cheiro, o aroma disso tudo. Eu tô do lado da Carla Santos, que é fundadora do Museu Mais Doce do Mundo. Queria saber de onde surgiu a ideia, um espaço tão que a gente se sente tão bem aqui, feliz, né, Carla? Boa tarde. Boa tarde. Então, a ideia foi muito fácil. A minha rede social favorita é o Instagram e um dia, quando estava no meu feed, a fazer scroll no meu feed, deparei-me com espaços muito coloridos em que as pessoas nos Estados Unidos, isto é uma tendência que já existe nos Estados Unidos há alguns anos, e eu percebi que as pessoas iam muito visitar este tipo de espaços e publicavam com mensagens muito positivas. Pronto, fiz uma investigação, eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus, e muito comunicativa, e percebi que na Europa não havia nada do género e pensei, por que não fazer um museu mais doce do mundo e abrir com umas salas dedicadas e que fossem, no fundo, ir buscar um bocadinho da nossa infância e com tudo aquilo que nos fazia feliz e que ainda nos faz feliz. Basicamente saiu assim. Basicamente saiu assim, de Portugal, vendo que a Carla é portuguesa, veio de Portugal para o Brasil, né? É verdade, é verdade. Em Lisboa teve sempre que esgotado e tivemos muitos brasileiros a visitarem-nos e pensei, por que não trazer o museu mais doce do mundo para o Brasil? Então vamos conhecer um pedacinho aqui. Obrigado, Carla, que continua aqui. A gente vai para esse espaço aqui, Aldo, que é muito bacana, que é o espaço do quindim. Sabia que o quindim era para ser... Opa, está sendo visitado aqui. O quindim era para ser um doce feito com ovo e amêndoas. Mas como não tinha amêndoas aqui no Brasil, eles usaram coco. E aí virou o doce, o quindim, que é super brasileiro. As pessoas utilizam esse óculos virtual, de realidade virtual também, para poder espalhar quindins pelo mundo. Onde nós estamos, a piscina está daquele lado. A gente vai agora para a super piscina de Marshmallow, que é aquela piscina que eu mostrei logo no comecinho. E já que é sexta-feira, Aldo, sexta-feira é dia de dar um mergulho, né? Eu vou dar um mergulho junto com a turma aqui, já que o museu está totalmente aberto. Aqui a turma toda pode mergulhar nessa piscina. E eu vou fazer a mesma coisa também, ó. Ah, que beleza. E para vocês ficarem passando vontade aí, esse daqui o que é? Ah, é marshmallow. Esse aqui é de verdade, Aldo. Eu volto com vocês aí. Esse aqui pode comer. Esse aqui é só para passear. Muito bom, Cadu. Só pra gente passar vontade, né, Aldo? Ótima dica. Tem coisas que só o Cadu Cortez faz para você. Começar bem as férias. Pois é. Vamos mudar de assunto aqui. Hoje é um dia especial, muito importante, né? Para a gente lembrar que há 50 anos, uma batida policial num bar gay de Nova York marcou o início dos movimentos em favor da comunidade LGBT. O acontecimento ficou historicamente conhecido como a Batalha de Stonewall, em referência ao nome do bar. Naquela época, a homossexualidade era considerada um distúrbio psíquico pela medicina e crime em todos os estados norte-americanos. E hoje até as grandes corporações já entenderam que a diversidade é boa para os negócios, mas o caminho para a igualdade ainda é longo. Os 13 anos na empresa onde iniciou a carreira se confundem com o desenvolvimento pessoal de Bruno. Mas só há 2 anos ele se sentiu à vontade para assumir no ambiente de trabalho que é gay. Eu tinha acabado de voltar de um curso que eu fui fazer na Califórnia e lá eu vi que a importância de se falar sobre a orientação sexual dentro do ambiente do trabalho. Então, quando eu deixava esse assunto para fora das portas do meu trabalho, eu deixava um pedaço super importante da pessoa que eu era aqui para fora. A partir daí, passou a integrar um comitê responsável por desenvolver atividades que esclarecem aos funcionários os assuntos e tabus relacionados ao universo LGBTI+. Neste ano, a empresa também promoveu pela 2ª vez a Semana de Diversidade LGBTI+, outra oportunidade para sensibilizar e oferecer conteúdo sobre a temática aos colaboradores.
Este pesquisador da USP acredita que o mundo corporativo tem avançado nas discussões sobre diversidade. Mas um estudo recente feito por uma rede social de relacionamentos profissionais mostra que 1 em cada 3 trabalhadores brasileiros LGBTI+, já sofreram algum episódio de discriminação. Para ele, a criminalização da homofobia e da transfobia aprovada neste mês pelo Supremo Tribunal Federal deve trazer mais impactos positivos. Fortalecer os canais de compliance, de linhas de ética, canais de denúncia, porque agora, com esse precedente da criminalização, pode aumentar o número de denúncias e a empresa tem que ter canais para encaminhar esse tipo de reclamação que pode surgir. Os resultados do projeto de diversidade que ajudou a implantar há 2 anos são evidentes para Bruno. Eu tenho o meu day job, que é ser advogado do banco, e o meu gay job, que é fazer essa pauta toda da diversidade, e isso me reenergiza para fazer as minhas atividades do dia a dia. Então é super gratificante poder falar desse assunto. E o bem-estar das minorias é só parte do benefício trazido por essas políticas. Hoje, a gente tem uma quantidade bastante significativa de pesquisas acadêmicas, relatórios de consultoria, estudos que mostram que uma empresa diversa e com um ambiente inclusivo é uma empresa mais inovadora, é uma empresa mais criativa, é uma empresa com funcionários mais engajados e uma empresa que sofre menos com questões como absenteísmo, rotatividade, entre outros tópicos. A gente vai para o nosso assunto de hoje, condomínio. A vida, né, num prédio aí nem sempre é fácil. Festa, barulho, desrespeito, conflito entre moradores, às vezes tem muita dor de cabeça, né, Joyce? Tem muita coisa, viu? Quando nem as multas e as advertências resolvem esse comportamento antissocial, pode chegar a casos extremos, como a expulsão do morador. Aqui no zelador deste prédio, na Zona Sul de São Paulo, faz de tudo. Arruma as lixeiras, limpa a piscina e até o encanamento dos apartamentos ele dá um jeito. Mas boa parte do tempo passa resolvendo problemas dos moradores. No caso, reclamação de barulho em academia, acho que é uma das maiores pautas no condomínio. O morador acaba vamos dizer assim, motivando um pouco mais no treinamento, acaba fazendo um pouco mais de barulho e os moradores acabam reclamando. A minha parte é ouvir o que o morador tem a passar, receber a informação e conversar com os demais moradores. Morar em condomínio, às vezes, é um exercício de paciência. É morador da andar de cima, embaixo, dos lados, gente que tem um carro maior que a vaga ou estaciona de qualquer jeito. O Francisco, recentemente, teve problemas com um morador que resolveu fazer um som em pleno domingo de manhã. Eu trabalho de segunda a sábado, o único dia que eu tenho para descansar, 10h15, o cara tá tocando bateria. Quer dizer, na minha opinião, falta de bom senso. A galera acha que pode fazer o que quer, que tá na casa, mas na verdade isso aqui é uma casa verticalizada. Não é porque a pessoa mora em condomínio que pode fazer o que bem entender. Existe liberdade sim, mas aquele que resolve ignorar algumas regras de convivência pode ser advertido, multado, em casos extremos, até expulso. Rogério, que é síndico profissional e responsável pelo bom andamento de 7 condomínios em São Paulo, conta que já presenciou situações complicadas, como um morador com conduta antissocial. Um morador, ele era um dono de uma casa noturna, alguma coisa assim. Ele saía todas as noites e voltava de madrugada para casa com uma série de pessoas já alcoolizado e começava uma festa dentro da unidade dele. Um condomínio residencial que morava uma série de famílias e isso começou a incomodar os vizinhos. Advertimos a pessoa, aplicamos a multa que era a máxima prevista na convenção, que era de 5 vezes a cota. Também não funcionou. O morador tirava sarro da gente, falava, vai mandando multa aí que eu vou pagando. Eu não estava muito preocupado. Mas perde o direito de morar no local só se o morador for inquilino. O antissocial proprietário não perde o direito do imóvel, mas se a convenção do condomínio votar, pode ser impedido de conviver com outros moradores. O condomínio é um convívio social, um microcosmo de uma sociedade que tem diferenças, né? E acho que o grande ponto que pega é que as coisas se baseiam em bom senso. E bom senso cada um tem o seu, né? É muito relativo. E quando isso não consegue estar escrito em regras, então entra numa zona em que precisa ter a maioria do bom senso.
Bom, nada pior do que ter problema no condomínio, clima ruim com os vizinhos, ninguém gosta disso, né? Mas é possível evitar, melhorar tudo isso obedecendo às regras, tendo muita paciência. E para nos ajudar a entender e a resolver esses problemas, nós convidamos o Alfredo Pazanisi, que é especialista em direito imobiliário e questões condominais. Ele vai nos ajudar a resolver esses problemas chatos, não, Alfredo? Muito obrigada pela sua presença. Bom, a lista de problemas ela é quase infinita, não? No caso, o síndico profissional, ele nos aproxima das soluções, ele tem uma melhor maneira de resolver, mais habilidades para resolver esses problemas? O que aconteceu com o mercado condominial nos últimos anos, os condomínios mudaram um pouco de perfil, os tamanhos dos condomínios começaram a ficar cada vez maiores, com um monte de serviços ofertados. Tem condomínio clube, que tem restaurante, tem academia, tem escola dentro, né? E aí essa demanda condominial começou a fazer os moradores se preocuparem com uma gestão mais profissional. Então, o próprio mercado imobiliário e as suas características começaram a trazer uma demanda por profissionais para gerir condomínios, no lugar daquele síndico tradicional que a gente conhece, que era o morador, que tinha tempo disponível nas suas horas vagas para cuidar do condomínio. Alfredo, o Eduardo trouxe na reportagem uma situação extrema, né? Quer dizer, uma pessoa que, até por conta do poder econômico, foi pagando as multas, né? Que é a sanção que o condomínio tem para lidar com esse tipo de situações extremas. Em que momento a gente entende que há o início aí de uma ação, uma possibilidade de ação de retirada desse morador, no caso dele ser inquilino, claro, né? Não o proprietário? Olha, Aldo, você sabe que até proprietário pode ser retirado do imóvel. Também? Em situações extremas também, há decisões já na justiça autorizando isso. E a lei prevê que o uso da propriedade não pode ser nocivo aos outros moradores, né? Então, a lei previu a questão do condomínio de comportamento reiteradamente antissocial, que é aquele que causa, pelas ações dele, a incompatibilidade de convivência com os outros condôminos. Então, a lei não faz distinção se é inquilino ou se é proprietário. Está falando do morador ali que está causando transtorno de convivência. Agora, são situações graves, né? Quer dizer, é a transgressão, por exemplo, da convenção ali do condomínio? São transgressões reiteradas das normas condominiais, a tal ponto que a convivência com aquele morador se torna incompatível para os outros que moram ali, né? A gente sabe que a propriedade tem uma função social. Então, a pessoa não é só porque ela é proprietária de um imóvel que ela pode fazer o que ela bem entende com ele, né? Então, ela não pode atrapalhar o direito de vizinhança. Em situações extremas, os condomínios até conseguem, depois de comprovar a reiteração do comportamento antissocial, elas conseguem fazer solicitações em juízo para retirar o condômino da utilização do imóvel, né? Ele não deixa de ser proprietário, ele continua sendo dono daquele imóvel, só que ele não pode morar lá. Não pode morar no imóvel dele. Não pode morar no imóvel dele. Ele pode locar para alguém, pode emprestar, mas ele, com essas situações extremas, ele perde o direito de morar. Demora o processo? Depende da velocidade do judiciário, né? O judiciário aqui em São Paulo ele é bastante célere em comparação com outros locais. Então, eu já vi decisões aí que em coisa de um ano e meio, já conseguiram a decisão para a retirada, de fato, do morador do imóvel, né? Entre os problemas mais comuns, você me falou dos 5 Cs. O que são esses 5 Cs? Pois criança, carro, cano, calote e cachorro, né? No mercado condominial, a gente tem esses 5 Cs, que é o que a gente está mais acostumado a lidar, que são aqueles problemas mais recorrentes na vida condominial. Agora nas férias, então, né? Pois é, a molecada ali e tal. Agora, existe também uma necessidade, me parece, de paciência um pouco, né? Principalmente na época de férias, né? Em algumas situações. Na reportagem, o rapaz falou bem aí que às vezes depende de bom senso, mas bom senso cada um tem o seu, né? A questão é que com as férias as crianças ficam soltas nas áreas comuns e isso às vezes traz transtorno para o sossego dos outros moradores, às vezes pode trazer um problema de alguém se machucar, alguma criança que se machuca num equipamento que está mal conservado, isso pode trazer um problema para o condomínio pela falta de manutenção,
né? Então, nas férias, geralmente a criançada começa a trazer preocupação para os condomínios e para os clientes lá do escritório, especialmente. Entendi. E é uma habitação dividida, né? Ela vai ter que ter, quando você opta por morar em um prédio, ter essa consciência de que alguns problemas serão compartilhados, que você vai ter que participar dessas decisões, né? Já é chato, a gente trabalha, tem os nossos problemas no dia a dia, aí chega em casa esperando não ter que enfrentar problema e aí acaba enfrentando vizinho antissocial, cachorro latindo além do horário permitido, acima do tempo permitido. Tem que ir na reunião de condomínio. Tem que ir na reunião de condomínio para decidir, para participar das decisões, para depois não reclamar que não foi consultado e que as decisões que foram tomadas pela maioria, ele não concorda, né, com a adoção delas. Então, essa participação eu acho que é fundamental, né? Desde o começo, né? A pessoa entrou no edifício, ela tem que começar a participar disso. Né? E o engraçado é que a gente nota que a participação é baixa. Geralmente a participação é baixa dos condôminos nas decisões. Quando você marca uma assembleia, menos de 5% em média dos condôminos comparecem, né? Os outros 95% acabam sabendo do que foi decidido quando recebem a ata da assembleia. A não ser naquela situação, por exemplo, de sorteio de vaga de garagem, porque aí vai mexer com o carro do cidadão, aí ele desce com faca no dente para a assembleia, né? Mas o resto das assembleias geralmente tem pouca gente, pouca participação. É um problema que acho que os condomínios, como estão começando a ficar muito grandes, é um problema que o legislador daqui a pouco vai ter que resolver, para estimular essa participação. Talvez a assembleia digital, alguma coisa assim, assembleia virtual. Acho que o legislador daqui a pouco vai ter que se preocupar com isso. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigado. Valeu, obrigadão. Bom, agora a gente vai conversar sobre outro assunto relacionado a crédito, não? Uma pesquisa aponta que o consumidor brasileiro está evitando o uso do cartão de crédito, evitou no mês de abril deste ano. Pois é, o medo dos juros que passam de 300% vem deixando as pessoas mais comedidas na hora de usar o cartão de crédito e o cheque especial. Marlene não consegue nem ouvir palavras como juros, crediário, financiamento, tudo que for a prazo, ela foge. Eu deixo de viajar, eu deixo de ter roupa de marcas, eu deixo de ter produtos muito caros, vou atrás de produtos bons, porém com bom preço, para eu economizar, para eu adquirir o que eu quero. O último levantamento feito pelo indicador econômico do SPC Brasil aponta que mais da metade dos consumidores correntistas não utilizaram crédito no mês de abril. 4 em cada 10 pessoas disseram que os juros estão mais altos. 2 em 10 consumidores apontaram juros estáveis e apenas 2% notaram alguma redução. O levantamento aponta ainda que só 2 em 10 entrevistados estão em situação confortável, com sobra de dinheiro no final do mês. Essa percepção da população que os juros aumentaram não é 100% verídica. Sim, os juros são extremamente altos, mas não quer dizer que aumentaram, né? A gente se encontra no momento da menor taxa básica de juros da nossa história, né? Mas não está chegando isso para o consumidor. As taxas de 200%, 300% de cartão de crédito, cheque especial, ainda fazem a população sofrer muito. A falta de concorrência de linhas de crédito faz com que os juros cobrados pelos bancos se tornem cada vez mais altos. Quem deve no cartão de crédito paga 300% ao ano. No cheque especial, pior ainda, 320%. E quem tenta sair do vermelho tentando utilizar uma linha de crédito também encontra dificuldades. A pesquisa mostra ainda que 2 em cada 10 entrevistados tiveram crédito negado, seja por nome sujo ou falta de renda. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo federal deve investir um total de 100 bilhões de reais em compulsórios para ampliar a oferta de crédito pelos bancos privados. Mas, segundo este educador financeiro, nada adianta ter crédito se não conseguir pagar a conta no final do mês. Quando a pessoa está endividada, ela tem que tentar sair dessa situação o mais rápido possível. Eu costumo dizer que tem uma operação de guerra que ela tem que fazer, com 3 atitudes. Primeiro, cortar todos os gastos que ela puder dentro do orçamento mensal. Segundo ponto, tentar fazer uma geração de renda extra. E o terceiro ponto é renegociar as dívidas, né? Listar quais são os credores, para quem que você está devendo, e aí começar a negociar com essas instituições. Bom, férias chegando, hoje é o último dia de aula em muitas escolas. As crianças querem mesmo é brincar.
Nada melhor do que resgatar as brincadeiras de rua, que falam do nosso folclore, que mexem com o corpo e com a imaginação. Essa é a proposta da peça Se Essa Rua Fosse Minha, espetáculo de brincar. E hoje nós recebemos os atores do espetáculo, a Andresa Crossetti e o Cido Calesso. É uma peça de teatro, não? Boa tarde, Olá, né, Andressa e Cido? Muito bom recebê-los. Falem pra gente, então, um pouquinho dessa peça. Uma peça de teatro, mas não é aquele esquema de ficar sentadinho na plateia vendo vocês, não. É para chegar lá e brincar e fazer bagunça, é isso? Isso. Na verdade, a proposta desse espetáculo é que a plateia inteira entre na brincadeira com os atores durante o espetáculo. Nesse espetáculo, a Paula Giannini, que é a autora do texto, quis focar muito nisso, trazer todas as pessoas para dentro e resgatar todas essas brincadeiras que hoje em dia, infelizmente, vem se perdendo um pouquinho com a tecnologia. Então, o nosso trabalho é resgatar toda essa brincadeira. E como é que foi essa pesquisa de ir atrás do nosso folclore, das nossas referências brasileiras, brincadeira de rua, tem tudo isso? Tem todas essas brincadeiras, E, na verdade, ele fala também das brincadeiras indígenas, tem africanas, na verdade, ela engloba várias etnias, né? A gente pegou várias etnias, portuguesa, africana, os negros, os índios, e trouxe tudo para fazer uma grande brincadeira. Todas as brincadeiras é de uma região. É uma história de amizade, né? Também de crianças brincando na rua, se divertindo. Dá para brincar um pouquinho agora, então? Então vamos lá. Quero ver. Vamos brincar, Terezinha? Vamos brincar, Alecrim? Fuia, sinalá, ver o que era sinalá, todos eram sinalá, ligue, ligue, sinalá, fuia, rale, ver o que era rale, todos eram rale, ligue, ligue, rale, fuia, clips, ver o que era clips, todos eram clips, ligue, ligue, clips, fuia. Terezinha, isso é brincadeira de menina, vamos jogar bola. Não, Alecrim, a gente podia brincar disso aqui. Que brincadeira é essa, Terezinha? É uma brincadeira muito legal, Alecrim. Presta atenção, ó. 5 Marias. Nunca ouvi falar, Terezinha. Sabe de quem que eu ganhei? Não. Eu ganhei da minha avó. É lá de Portugal. Então joga que eu quero ver. Olha, Cria, eu posso te apresentar elas? Elas são de circo, Terezinha? Claro, todas as minhas Marias são de circo. Quer ver? Ó, essa daqui é a Maria das Cores. Esta daqui, Maria dos Amores. Sim. Esta daqui, Maria dos Fedores. Tá fedida. Que isso, Alecrim? Terezinha, precisa lavar os brinquedos. Não pode brincar com brinquedo sujo. Você não sabe de nada, Alecrim. Joga, quero ver. Tá bom, eu vou jogar, ó. Quer ver como eu sei? A minha avó que me ensinou. Você tem pega que jogar uma, todas pertinho do corpo. Alecrim, ó, que legal. Enquanto... Terezinha, tem que pegar uma que está no chão e tem que pegar aquela que está caindo? Tem que ser bem rápido, Alecrim. Terezinha, agora nós vamos brincar, sabe do quê? Nós vamos brincar de adivinhação. O que é. E quem souber pode responder. Essa brincadeira todos podem participar, né, Terezinha? Eu quero participar. Vou fazer a primeira. Vai. O que é? O que é? Tem penas, mas não pia. Se apanha no bumbum, voa com zoom. Nossa, Alecrim, essa é difícil. Vou dar uma dica. É um brinquedo. É um brinquedo? Tem penas, mas não pia. Aí se apanha... eu não sei, Alecrim. Peteca, Terezinha. Vocês sabiam que quem inventou a peteca fomos nós, os índios? Como assim? Nossa, eu não sou índia, Minha Alecrim. bisavó era índia, Terezinha. Sério? Sim, ela era bugre. É uma tribo, Terezinha. Ela fez uma peteca pro meu pai e ele me deu de presente. Vamos jogar? Não, Alecrim. É que agora eu queria brincar daquela brincadeira que eu mais gosto. Qual é a brincadeira que você mais gosta? Escravos de Jó! Vamos jogar, Terezinha. Peraí, eu vou pegar o meu, você pega o seu. Olha lá, eu sei jogar, vai. Ó, depois todos vocês vão participar, hein? É assim, ó. Ótimo, obrigada, Andresa. Silda, amanhã tem espetáculo, então, ótima dica pra garotada. Valeu, muito obrigada. Transamérica, né? Show de bola. Eu tava querendo brincar de escravo de Jó também. A televisão tem tempo. Inspira, né? Valeu. Mas os pais participam também. Todos brincam, todos. Vamos lá com a Obrigado, criançada, viu, gente? então. Obrigada. Obrigada, viu, João? A gente vai para um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho, a onda de calor na Europa já provocou mortes. Escolas foram fechadas, incêndios florestais e a poluição só aumenta. A gente volta já. Para as notícias internacionais, na reunião do G20 no Japão, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro sinaliza que o Brasil deve ficar no Acordo de Paris e convida o presidente francês Emmanuel Macron para visitar a Amazônia.
Bolsonaro também se encontra com o líder norte-americano, que encara dois grandes rivais, China e Rússia. Num dos encontros mais esperados da reunião do G20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma conversa animada com o russo Vladimir Putin. Trump fez piadas sobre a suposta interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016 e pediu que Putin não se intrometa na próxima eleição de 2020. Putin apenas sorriu e não respondeu à brincadeira. Donald Trump também se reuniu com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, num encontro de trocas de elogios. Mais tarde, se reuniram para tratar de temas como o acordo de livre comércio entre os dois países e a crise política na Venezuela. Trump disse que as coisas levam tempo, pediu paciência e prometeu visitar o Brasil. Jair Bolsonaro também convidou o presidente francês, Emmanuel Macron, a visitar a Amazônia, no encontro que aconteceu 4 horas após ter sido cancelado, porque Macron disse que não assinaria acordos comerciais com o Brasil caso o país deixasse o Acordo de Paris. A reunião do G20 teve ainda a primeira-ministra britânica, Theresa May, no encontro com Vladimir Putin, em que pediu ao líder russo que seu país pare com comportamentos que ameacem a segurança internacional. Antes, numa entrevista polêmica, Putin afirmou que os valores liberais estão obsoletos, porque foram rejeitados pela maioria dos países ocidentais e ainda criticou a política migratória da União Europeia. O presidente da China, Xi Jinping, pediu para que o mercado mundial seja justo, não discriminatório e promova o livre fluxo da tecnologia pessoal e de informação. E enquanto os líderes das 20 maiores economias do planeta discutiam seus rumos, as primeiras-damas, como a francesa Brigitte Macron e a sul-coreana Kim Jong-suk, fizeram um programa cultural. Visitaram a cidade antiga de Kyoto, andaram de rickshaw e alimentaram os peixes num lago. E o verão chega à Europa com temperaturas recordes que atingem até 45 graus e causam preocupação em vários países. O verão chega à Europa com temperaturas recordes que atingem até 45 graus e causam preocupação em vários países. Franceses e turistas em Paris sentem a força do verão. O governo francês decidiu fechar mais de 4.000 escolas no país. E a previsão da meteorologia não é animadora. A onda de calor que afeta a Europa já provocou vários incêndios florestais, aumento da poluição e restrição à circulação de veículos. Até algumas mortes por choque térmico. A explicação para as altas temperaturas está numa onda de alta pressão atmosférica que atinge o continente com ar quente vindo do norte da África. Além da França, também Bélgica, Alemanha e Suíça estão em alerta. E todos esses países podem ultrapassar as temperaturas máximas já registradas para o mês de junho. Para amenizar o calor, Paris já criou mais de 900 espaços frescos. São parques e centros comerciais com ar-condicionado, além de espaços que terão temperaturas mais baixas do que o resto da cidade. As fontes e máquinas de água pulverizada estarão em funcionamento em locais estratégicos da cidade e pelo menos 13 parques vão ficar abertos durante a noite. O medo é que a onda de calor se assemelhe à de 2003, quando morreram quase 15.000 pessoas. Agora um pouquinho de história, né, que não faz mal a ninguém. Hoje faz um século do fim de um dos maiores conflitos da humanidade. Num dia 28 de junho foi assinado na França o Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Grande Guerra Mundial. As armas já haviam se calado desde novembro anterior, mas foi só em 28 de junho de 1919 que o até então maior conflito na história da humanidade chegava oficialmente a um fim. A Alemanha assinava o Tratado de Versalhes, encerrando uma guerra que mudou o mundo, especialmente a Europa Oriental, onde 3 impérios desmoronaram. Também foi no dia 28 de junho, mas em 1914, em Sarajevo, que um estudante matou o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e sua esposa, detonando o conflito entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, que deu início à Primeira Grande Guerra Mundial, que terminou com 18 milhões de mortos. Sarajevo, mais que a causa da Grande Guerra, foi o motivo para ajustes de contas e ressentimentos que deram início à era da maior violência na história. A Alemanha desejava tornar-se potência mundial, como os povos colonizadores Inglaterra e França, mas a sua frota de guerra ameaçava a supremacia marítima inglesa e também a França. O imperador da Alemanha apoiou o imperador austro-húngaro na declaração de guerra contra a Sérvia, protegida pela Rússia, que, aliada da França, mobiliza exércitos em apoio.
Em 1º de agosto, a Alemanha e a França mobilizam suas forças. No dia seguinte, a Alemanha declara guerra à França e, em seguida, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Após 5 anos de conflito, em 28 de junho de 1919, foi firmado o Tratado de Paz no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em Paris, mas sem a assinatura do então chanceler alemão, que renunciara como chefe de governo. A Alemanha só assinou o documento sob protesto depois que os vencedores da guerra ameaçaram invadi-la com suas tropas. As potências vitoriosas, encabeçadas pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália, declararam a Alemanha e seus aliados como únicos causadores da guerra. O Reich alemão teve que pagar reparações bilionárias, perdeu suas colônias na África, Ásia e Pacífico e renunciou a uma parte de seu território para outros estados, como a Alsácia-Lorena, que foi para a França, e grande parte da Prússia Ocidental para a Polônia. E depois do intervalo, a descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileiro. Fósseis encontrados no Paraná mostram que a espécie pode ter vivido há 85 milhões de anos no Paraná. Na TV e no cinema, as legendas ajudam pessoas surdas a entender o que elas estão vendo. Para quem não sabe ler ainda, existe a tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. Aqui na TV Cultura, alguns programas já contam com este recurso. E agora os desenhos animados vão ganhar a linguagem de sinais. No estúdio, as intérpretes traduzem os diálogos do desenho para a língua brasileira de sinais. Boa tarde, sou advogado de Boris e Rufus no caso do roubo de biscoitos. A Natália é surda. Para fazer a interpretação, precisa da ajuda da Beatriz, chamada intérprete ouvinte. As duas trabalham em um projeto especial, levar acessibilidade para o público infantil. Meu advogado! O adulto e a criança são totalmente diferentes, né? A cultura, a forma de comunicar. Então, as crianças é uma forma mais lúdica, né? É algo mais imaginário. O resultado do trabalho vai ser conhecido na segunda-feira. 5 desenhos exibidos pela TV Cultura na faixa da noite passarão a ter libras. Agora é a minha vez. A língua brasileira de sinais passou a ser usada pela Cultura em 2017. Uma das primeiras TVs que tem essa acessibilidade na área da surdez. E aqui no Brasil está sendo uma referência, né? Porque onde a gente acaba passando, nos estados, tem uma repercussão bem bacana. Iniciativas como essa da Cultura garantem o acesso de deficientes auditivos aos mais variados conteúdos. Libras é a segunda língua oficial do país, mas ainda pouco utilizada. Em um universo de quase 10 milhões de pessoas que não ouvem, a comunicação com esse público precisa ser incentivada dia a dia, na TV e na escola. Nesta sala, alunos ouvintes e surdos dividem o mesmo espaço e aprendem a se comunicar por libras. Os alfabetos em libras, os números em libras. Como você daria oi para mim? Sim, é oi? Você chega na escola e você encontra crianças surdas e ouvintes se comunicando. E se você não conhecer as crianças surdas, você não sabe quem são elas. Esse é o real sentido da inclusão. Todos se sentem à vontade para conversar com os amiguinhos e os professores através dos sinais. Agora, não vem a hora de poder acompanhar os desenhos favoritos. É alguém lutando por justiça, Rufus. Não é nobre? Muito legal, né? E uma nova espécie de dinossauro que habitou o Brasil há cerca de 90 milhões de anos foi descoberta no noroeste do Paraná. Os fósseis do Vespersaurus paranaensis foram encontrados no sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá e da Universidade de São Paulo. Segundo eles, o dinossauro tinha cerca de 1,5 metro de altura, era bípede e carnívoro. As características dos pés do fóssil em formato de lâmina e sua garra única ajudaram os pesquisadores a identificá-lo como uma espécie nova, que andava em um dedo só. O Vespersaurus é o primeiro dinossauro descoberto no Paraná e acredita-se que ele viveu há 85 milhões de anos na região, que na época era um deserto.
Fantástica essa descoberta. Tem uma outra descoberta, vem aqui. Senta aqui, ó, rapidinho. Olha o sujeito que ele aprontou. Voltou voando lá. Vamos encerrar aqui com marshmallows de verdade. Falei pra você, eu falei pra turma aqui, tem coisas que só o Cadu Cortez faz pra você. Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Joyce está de férias a partir de segunda-feira. Junto com a criançada, eu também estarei de férias nos próximos dias e vocês ficam com a nossa colega Adriana Cimino. Até a volta, então. Cimino tchau, tchau. vai estar aqui com a gente. É isso aí. Bom final de semana. Marshmallow, que delícia. Obrigada, hein?